Seguindo a leitura, outro subtítulo: Momentos definidores. Mesmo no mindset de crescimento, o fracasso pode ser uma experiência penosa, mas ela não nos define. É um problema que tem que ser enfrentado e tratado, e dele se devem extrair ensinamentos. Jim Marshall, ex-jogador de defesa da equipe de futebol americano dos Minnesota Vikings, narra o que poderia tê-lo transformado facilmente em um fracassado. No jogo contra o São Francisco, Marshall viu a bola caída no gramado, agarrou-a e correu, atravessando a linha de fundo, realizando um touchdown sob os aplausos da multidão. Mas havia corrido na direção errada. Os pontos foram para o adversário e num jogo transmitido para todo o país. Foi o momento mais arrasador de sua vida. A vergonha foi avassaladora. Mas durante o intervalo ele pensou: quando alguém comete um erro, é preciso repará-lo. Percebi que havia uma alternativa. Eu poderia ficar preso ao meu sofrimento ou fazer alguma coisa para consertar o erro. Recuperando-se no segundo tempo, jogou de maneira magistral durante o restante da partida e contribuiu para a vitória de sua equipe. E não parou por aí. Fez conferências sobre o assunto, respondeu às muitas cartas que chegaram, remetidas por pessoas que finalmente criaram coragem de reconhecer suas próprias experiências vergonhosas. Melhorou a concentração durante as partidas. Em vez de permitir que a experiência o definisse, passou a controlá-la. Utilizou-a para tornar-se um atleta ainda melhor e, ele acredita, uma pessoa melhor. No mindset fixo, no entanto, perder-se por causa do fracasso pode transformar-se num trauma permanente e temível. Bernard Loiseau era um dos melhores chefes do mundo. Somente um punhado de restaurantes em toda a França recebe a mais alta cotação de 3 estrelas do Guia Michelin, o mais respeitado guia de restaurantes do país. O dele estava entre os coroados. Mas, pouco antes da publicação do Michelin de 2003, Loiseau suicidou-se. Havia perdido 2 pontos em outro guia, passando de 19, de um máximo de 20, para 17 no Gault Millau. E circulavam insistentes rumores de que perderia uma das 3 estrelas do Michelin. Embora isso não tivesse acontecido, o fracasso o havia dominado. Loiseau tinha sido um pioneiro. Foi um dos primeiros a apresentar a Nouvelle Cuisine, trocando os tradicionais molhos de manteiga e creme de leite pelo sabor mais nítido dos próprios alimentos. Homem de enorme energia, era também empreendedor. Além de ser restaurante 3 estrelas na Borgonha, criara outros 3 em Paris, escrevera numerosos livros de receitas e inaugurara uma linha de alimentos congelados. Sou como Yves Saint Laurent, costumava dizer. Faço tanto alta costura quanto prêt-à-porter. Um homem com tanto talento e originalidade poderia facilmente ter planejado um futuro satisfatório, com ou sem os 2 pontos ou a 3ª estrela. Na verdade, o editor do Gault Millau disse ser inimaginável que a perda da cotação pudesse haver-lhe custado a vida. Mas, no mindset fixo, isso é imaginável. A redução da nota deu-lhe uma nova definição de si mesmo: fracassado, ultrapassado. É surpreendente o que pode ser considerado fracasso no mindset fixo. Portanto, para suavizar, seguinte subtítulo: Meu sucesso é o seu fracasso. No último verão, fui com meu marido a um hotel fazenda, grande novidade para nós, porque nem eu nem ele jamais havíamos entrado em contato com cavalos. Certo dia, nos inscrevemos para uma aula de pescaria. O instrutor era um maravilhoso pescador de 80 anos, do tipo cowboy, que nos ensinou a lançar a linha e depois nos deixou livres. Logo percebemos que ele não nos ensinara a reconhecer a mordida da truta na isca. Esses peixes não puxam a linha. É preciso observar uma bolha na superfície. Nem o que fazer quando mordesse, puxar para cima. Nem como recolher a linha, caso, por milagre,
chegássemos até esse ponto, puxar o peixe na linha da água sem retirá-lo para cima. Bem, o tempo passou, os mosquitos picaram, mas nada das trutas. Havia cerca de uma dúzia de pessoas, mas ninguém conseguia nada. De repente acertei em cheio. Uma truta descuidada mordeu minha isca e o instrutor, que por acaso estava perto, guiou-me para o resto da façanha. Pesquei uma truta arco-íris. Reação número 1. David, meu marido, veio correndo, muito orgulhoso, e disse: "A vida com você é cheia de emoções." Reação número 2. Naquela tarde, ao entrarmos na sala de jantar do hotel, 2 homens se aproximaram do meu marido dizendo: "David, como você consegue aguentar o tranco?" David olhou para ele sem entender. Não tinha ideia do que queriam dizer. Claro que não, pois ele achara a minha pesca emocionante. Mas eu sabia exatamente o que era. Os 2 esperavam que ele se sentisse diminuído e fizeram questão de deixar bem claro que essa tinha sido sua reação a meu êxito. Continuo no próximo vídeo.